quatro evangelhos, o Espiritismo cristão, é de autoria dos espíritos dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos e por Moisés, obra de grande valor moral, e revendo as passagens da vida de Jesus, comentada pelos próprios autores em espíritos. Através de uma médium bastante conceituada e testada pelo próprio Allan Kardec, complementando os estudos iniciados no livro Evangelho segundo o Espiritismo e aprofundando os conhecimentos sobre magnetismo, sobre materialização e corpo fluídico, tentando assim responder a algumas questões importantes para o pensador espírita que está sempre disposto a questionar e ir mais fundo no conhecimento espiritual. Meus amigos, bom estarmos juntos e hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças, né? A mensagem de Jesus no Sermão do Monte, uma das passagens mais bonitas do Evangelho, de todos os textos escriturísticos do mundo. A Wanda Reis vai ler o texto para nós. Vamos estudar Mateus em especial. Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte, sentou-se, e os discípulos o rodearam. Pôs então a lhes pregar, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados de coração puro, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos cobrirem de maldições, vos perseguirem e, mentindo, disserem de vós todo o mal por minha causa. Rejubilai então e exultai, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, visto que assim também perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Muito bem. Essa passagem é impressionante. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita lá no local do Sermão do Monte. E o monte não é assim tão alto, sabe? Não é tão alto. E o que facilita a visualização de todos, a figura daquele que está lá em cima do monte. Uma outra coisa é que o texto não passa nenhuma pressa, porque Jesus, chegando ali no monte, ele sentou-se, e aí então todo mundo que estava em volta pôde vê-lo com muita tranquilidade, né? Eram muitos que iam assim pelo monte abaixo. Logo mais assim afastado, nós temos o lago, né? O lago da Galileia, e ali naquele ambiente de extrema tranquilidade, né? E formava como se fosse um teatro. Todos em volta também sentaram, se acalmaram, já que ele sentou também, quer dizer, se tranquilizaram. É bem assim aquela visão oriental dos japoneses do Zen, sabe? Aliás, a ideia de Zen é sentar mesmo, né? Então, com toda aquela tranquilidade, ele começou a falar. Um dos discursos mais belos de toda a humanidade, né? Como diz Mahatma Gandhi, que se tudo tivesse sido perdido no mundo e só tivesse sobrado o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Ele começa inicialmente falando para aqueles que são rejeitados por todos, né? Os pobres, os que choram, os que anseiam por misericórdia, os que buscam por justiça, né? Aqueles que sonham com a paz. Então, tudo isso
faz com que o discurso dele seja voltado para os aflitos, os sobrecarregados. Né? Então, quando ele começa a falar, por exemplo, bem-aventurado os pobres, né? Porque deles é o reino dos céus, a ideia que se passa antes de tudo é bem-aventurado aqueles que se fazem pobres por causa do reino dos céus. Ele não está dizendo só necessariamente do pobre miserável, daquele que não tem nada e que às vezes nem tem condição de pensar nessas coisas espirituais, de tão sofrida que está a vida. Mas ele fala daquele que se faz pobre, ou melhor, que se faz desprendido por causa de Deus. Depois, quando ele fala bem-aventurados os que choram, é a mesma coisa. São aqueles que choram, não porque estão chorando, porque problema no mundo, porque senão hoje qualquer um praticamente seria bem-aventurado, né? Mas é que choram pela vontade imensa de encontrar o reino de Deus, de estar com Deus. Aí o reino de Deus é uma colocação de Mateus, porque Mateus escreve o evangelho para os judeus, e lá eles não usam a palavra Deus. Então, falando do reino dos céus, né? É uma substituição da palavra divina. Então, aqueles que choram pela união com Deus. Depois vem o bem-aventurado os mansos. Essa é muito interessante, porque a gente sempre pensa que o Sermão do Monte é algo para o plano espiritual, para ser vivido do lado de lá. Olha, mas ele mesmo fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer dizer, como se estivesse dizendo, está se falando do futuro do planeta, quando aqui o bem sobrepujar o mal, e mais do que o bem sobrepujar o mal, quando o mal já não tiver mais nenhuma ascendência no coração dos homens. Esses verdadeiramente são mansos, e esses é que vão realmente fazer da terra uma instância divina, o reino de Deus. Né? Depois ele fala também de bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça e os que querem misericórdia. Aliás, essas duas frases têm que ser lidas juntas e elas parecem que não batem uma com a outra. Como é que a pessoa pode ter fome e sede de justiça num sermão do monte? Quer dizer, justiça, eu quero justiça que seja feita agora. Não é isso. Porque senão não bate a outra frase, sede misericordiosos. Como você pode ser misericordioso se você tem sede e fome de justiça? É que aí a justiça não é a justiça dos homens, como muitos poderão pensar, né? De querer, por lei, por imposição, fazer com que as coisas aconteçam, que a lei seja cumprida. Não é isso. É sede e fome de justiça no sentido de ajustamento com Deus, da justiça divina que é amor. Por isso que nos pilares do templo de Jerusalém tinham duas colunas, uma da justiça e outra da misericórdia. Nunca vai a justiça sem a misericórdia. E nunca se tem misericórdia sem justiça. Tá? Então ele está falando desse ajustamento divino. A justiça divina é amor. Deus reina, Deus transforma, Deus impera pela sua lei. E a única lei, que é o amor, como aliás Jesus diz, uma única lei. Né? Depois ele fala dos bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E aí, no caso, nós temos que, como diz o livro dos Espíritos, só os puros realmente podem ver Deus. Né? Ver Deus no sentido de poder dizer com Jesus, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E por último fala dos pacíficos. O pacífico não é aquele, deixa a vida acontecer, ou deixa a vida me levar, né? O tanto faz. Não, o pacífico é um lutador, é um batalhador. Ele é um guerreiro, mas é um guerreiro da paz, e que só luta com as armas da paz, que é o instrumento do perdão, do amor, da compreensão, da empatia. Então, realmente, é uma mensagem magnífica. Jorge, por que Jesus termina as bem-aventuranças falando de injustiças e perseguições? Realmente, ele termina falando assim, bem-aventurado sereis quando fordes perseguidos, né? E vão ser perseguidos mesmo, porque todo mundo que começar a ser manso, começar a amar o outro, perdoar, né? Fazer o bem,
só querer as coisas divinas não é o espaço dele atualmente aqui na Terra. Logo, essa frase de Jesus é a prova dos 9. É a prova de que você está cumprindo as bem-aventuranças, né, Leovano? Então, é aquele negócio. Se você não está sendo perseguido, está tudo muito bem com você, se os homens estão te aplaudindo, não é? Realmente você não está vivendo aquelas bem-aventuranças iniciais, né? Aliás, como diz a grande síntese, o aplauso das massas é inversamente proporcional ao valor. Muita paz. Vamos, na segunda parte, continuar a análise deste belo estudo do Evangelho. Até lá. Olá, este é o programa De Volta ao Cristianismo do Cristo, na sua segunda parte, hoje destinado ao estudo do Sermão da Montanha à luz das revelações de Kardec e Rustem. Eu tenho aqui ao meu lado Zamor Serrão Filho. Tudo bem, Zamor? Tudo bem. E hoje nós temos realmente uma passagem muito especial, que é a das bem-aventuranças. E o comentário feito pelos espíritos dos próprios evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, através da mediunidade de Emília Corion, sobre essa passagem é tão bonita, que hoje, excepcionalmente, né, Zamor, vamos fazer aqui uma situação, criar uma situação especial, para ler com um pouco mais de extensão o comentário dele sobre as bem-aventuranças, que é muito bonito, e depois então fazemos as nossas observações. É o item 75, né? Exatamente. É talvez o item mais bonito do primeiro tomo dos 4 evangelhos. Essa passagem que a gente vai ler agora. Por favor. A humildade, a doçura que tem por companheiras a afabilidade e a benevolência, a resignação nos sofrimentos físicos e morais, que são sempre uma expiação justa, porque derivam ou de faltas e imprudências com que o homem agrava suas provações terrenas, ou de existências anteriores, todas solidárias entre si, de modo que cada um traz consigo a pena secreta de sua precedente encarnação. O amor ardente, sério, perseverante do dever por toda parte e sempre. A tolerância também por toda parte e sempre. A indulgência para com os fracos e para com as faltas de outrem. A simpatia viva e delicada pelos sofrimentos e dores físicos e morais
de seus irmãos, o perdão no íntimo da alma para as injúrias e ofensas, o esquecimento, mas de maneira tal que o passado fique morto tanto no coração como no pensamento. A caridade, o amor, a pureza de coração, que exclui não só todas as palavras e ações más, como ainda todos os maus pensamentos, e que só existe quando há abstenção de tudo que é mal, de par com a prática ativa e abnegada de tudo que é bem, assim na ordem física como na ordem moral e na intelectual. A moderação, a brandura, a paciência, a obediência, a resignação, a fé, a firmeza e perseverança na fé e na prática da justiça. Quaisquer que sejam as injúrias, as perseguições físicas e morais que venham dos homens, o desinteresse, a renunciação às coisas materiais, como determinantes do orgulho e do egoísmo, dos apetites materiais, das paixões, dos vícios que degradam a humanidade, a aspiração à felicidade celeste, o reconhecimento ao Criador, que reserva grande recompensa aos que cumprirem esses deveres e praticarem essas virtudes. Eis o que encerram aquelas palavras do Cristo. Estudai-as, pois ponde-as em prática. Não vos fieis na felicidade terrena, não descanseis nas vossas riquezas, na vossa inteligência. Confiai unicamente no vosso Deus, de quem recebeis todas as coisas. Muito bacana, né? É realmente um verdadeiro tratado sobre o bem proceder, sobre a vida correta, né? Sobre a vida dos justos, de que só Zacarias e Isabel, né, nos deixam exemplos brilhantes. Eles de detalhe enumeram cada uma das virtudes que nós precisamos, que nós temos que desenvolver. Mas, como a gente se estendeu um pouco na leitura, eu queria me concentrar talvez num ponto das bem-aventuranças que me fala muito ao coração e que eu acho que pode ser útil aqui a nossa reflexão. Por que Jesus coloca a bem-aventurança aos pobres de espírito em primeiro lugar? Né? Ele enumera diversas bem-aventuranças, mas por que ele coloca em primeiro lugar a dos pobres de espírito? Porque é a bem-aventurança da humildade. Humildade é essa que é a base para todas as outras virtudes que virão depois, né? A misericórdia, a mansuetude, a pureza, todas as virtudes decorrem da humildade. Então ele a coloca em primeiro lugar. E essa humildade é aquela, né, genuína. Nós temos sempre a pretensão de sermos mais e melhores do que os nossos irmãos a partir daquilo que temos. Então o sábio se acha melhor porque sabe, porque conhece. O rico se acha melhor por aquilo que tem, né? O virtuoso pelo bem que pretensamente faz. Quer dizer, cada um, o outro porque se identifica com essa religião. Nós temos sempre um pretexto qualquer para nos acreditarmos melhores do que os outros. E essa ilusão tão superficial, ela acaba obnublando, né, apagando, criando uma névoa em cima da percepção dos defeitos que a gente tem. Então você passa a vida iludido com uma virtude que não tem,
Então, pelo pouco que você sabe, você se considera sábio. Pelo dinheiro que tem, você se considera rico. Pelo pouco bem que faz, se acredita virtuoso. Se acha bom. Né? Se acha, né? Bom nos diversos sentidos. E você perde a oportunidade, e aí fica naquele agito, aquela coisa do mundo, perde a oportunidade de fazer um autoexame sincero e perceber que o seu conhecimento não o tornou sábio, assim como o dinheiro não o tornou rico e verdadeiramente rico, e assim como o pouco bem que você foi capaz de fazer não o tornou verdadeiramente bom. E é só na hora que você tem essa consciência clara, essa nitidez da sua própria mendicância, da sua própria pobreza, que você chega, enfim, ao estágio de humildade que vai fazer com que você busque a verdadeira virtude. Perfeito. Então, se pouco restar da lembrança das bem-aventuranças, ou se de alguma coisa a gente pode destacar nelas, talvez seja isso. A primeira e mais principal é a da pobreza de espírito e da simplicidade de coração, da verdadeira humildade. Só aquele que tem essa condição, que alcança essa clareza sobre a sua própria pequenez, é que tem condição de começar o seu desenvolvimento espiritual. Perfeito. Né? Então, meus irmãos, muita paz, muita reflexão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Graças a Deus.